Eu tenho que confessar pra vocês que ultimamente eu ando meio carente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai trabalhar amanhã? Folga? Tá de férias? Se for dessa maneira, vamos tomar uma? Pra gente discutir a relação, pra gente debater Vasco. Só isso que a gente faz, né? Ultimamente. Então, se você é do gelo, só uma. Só pra gente, né, resenhar aqui. Eu e você, discutindo a relação, debatendo Vasco, falando sobre carência, porque não é só eu não, tem muito torcedor do Vasco carente, tá? Nessa resenha aqui eu vou até falar que tem torcedor pedindo jogador que postou foto no Instagram e aí ele quer jogar, tá vendo, tem que dar oportunidade pra ele. Isso é carência. Isso é muita carência. Vou destacar aqui também um comentário de agora há pouco de um torcedor que falou: tu não entende nada de bola, tá criticando o Verratti. Vamos debater sobre isso. Vai ter áudio do VAR também. Nossa senhora, hein? É difícil, mas rápido, não vou falar muita coisa sobre isso porque não foi isso que definiu, né, o resultado de ontem, né, principalmente depois da atuação do Vasco no segundo tempo. E eu também quero trazer aqui uma resenha bem interessante, né, sobre o momento do Vasco, Paê, Coutinho, do jornalista vascaíno Fernando Campos, que pontuou várias coisas lá no seu X, né, sobre o momento do Vasco, trabalho, tem que vender logo, buscar logo, um investidor, porque ninguém tá com paciência de nada. Tem também aqui o Freitas, que perdeu a paciência com o Piton, né, com o chutão dele. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, como eu comentei com vocês. Discutir a relação, porque é só isso que a gente faz, família vascaína. Vamos começar? Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos trabalhar, hein, Vasco? Vamos trabalhar, hein? Tô a fim de engordar de novo esse ano. Já tô bebendo de novo, já comi biscoito recheado hoje. Fui no self-service, 2 pedaços de carne, enchi o prato, sabe? Não dá, mano. Desconto na comida, na bebida. Vasco me irrita. Eu doido pra sair aqui ontem. Os flamenguistas gritando aqui na minha porta. Eu falei assim, Deus do céu. Hoje, só hoje eu te peço um milagre. Faz um milagre aqui, por favor. E nada acontece. Então, vamos lá. Família, queria trocar uma ideia com vocês sobre essa informação aqui do Vene Casagrande. Está na tela, ó. O Vasco está por detalhes de negociar o meia Lucas Eduardo, de 21 anos, com o Cuiabá. A ideia é que o jogador de 21 anos dispute a Série B pelo Dourado por empréstimo para ganhar rodagem. A operação deve ser fechada nesta segunda-feira. Tá aí, eu não posso falar muita coisa do futebol do Lucas Eduardo. Eu não sei, deixo aí para vocês. Né? Teve poucos minutos, eu acho, esse ano. Eu acho interessante esse tipo aqui, né, de ideia de movimento do Vasco. Isso aconteceu esse ano já com, por exemplo, com Barros, né? O JP também tá tentando aí, o Vasco tá tentando um clube também. Então, assim, eu acho interessante para o jogador tentar jogar e ganhar rodagem, ganhar minutos, ganhar experiência. O que está acontecendo, por exemplo, né, com o Barros, mas eu não sei se vocês acompanharam ontem, né, o Galo acabou goleando o América, e o Barros ele foi muito importante, né, nesse sentido. Infelizmente, ele acabou ali sendo expulso. Poxa, eu tô até falando uma bobagem para vocês, tá? Porque eu não sei o momento que ele foi, o minuto ao certo que ele foi expulso. Eu só peguei assim, vi que ele foi expulso e imaginei que ele prejudicou o Galo porque foi uma goleada, mas nem sei se ele foi expulso, né, no final da partida. Eu posso até colocar aqui no final, na edição, ou vocês podem me corrigir aí também. Mas como ele fez essa postagem aqui, pedindo desculpa e tudo mais, eu entendo que ele prejudicou, né, bastante aí o América, e aí saiu goleado e, né, praticamente o Galo se consagrando aí campeão mineiro, mas é um jogador que fez um excelente campeonato mineiro, né? Foi muito importante, foi decisivo, por exemplo, né, contra o Cruzeiro, ajudando o América a seguir para a final. Então, toda a sorte do mundo aí se essa operação acontecer para o Lucas Eduardo. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre carência, né? Eu assumo para vocês que eu tô muito carente ultimamente, o Vasco faz isso com a gente, né? Realmente é cansativo, é estressante. E aí, quando o Vasco faz uma boa partida, é o que eu falo com vocês. Eu quero chegar aqui e quero elogiar o meu time, os jogadores que estão representando o meu time naquele momento. Então, contra o Nova Iguaçu, eu elogiei a partida, mas eu não projetei nada para o futuro. E aí jogaram na minha cara que eu sou carente. Então, o que eu vou fazer? Como aqui é um canal de torcedor para torcedor, com todo o respeito do mundo, eu vou pegar, né, aqui opiniões de torcedores e vou também falar, você tá carente, você quer me julgar? A gente tá tudo no mesmo bar, você quer me julgar? Você tá carente também. Olha essa postagem aqui, o Capasso, me parece que ontem, né, colocou o seguinte, ó, saudades disso aqui. Nossa, aí já vem alguns torcedores. Tá vendo? O cara quer jogar, o cara quer isso, o cara quer aquilo. Pô, gente, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. E aí, não vou ser injusto não, tá? Vou trazer aqui alguns argumentos que até você pode concordar e discordar de mim. Tá na tela, ó. A página Fanáticos por Vasco, que eu sigo e pego várias informações aqui pra gente trocar uma ideia aqui, ele pontuou o seguinte sobre o Capasso. Jogador que está treinando em separado e com vontade de voltar. Melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio e campeão em 2024. O mesmo campeonato que Alexander Barbosa, que é ruim demais, se destacou após ir ao Botafogo. Não teve uma única oportunidade em 2025. Não foi para Sapucaí após uma derrota vexatória do clube em um clássico. Fez um gol diante do Flamengo em um dos seus primeiros jogos, mas entregou outro em 2023. Não entregou outro. Você lembra como foi, né? Mesmo assim, foi resiliente e se destacou no ano após a diretoria entender que não serviria. Clubes que vão disputar a Libertadores têm interesse no atleta. O mesmo é relacionado para apenas um jogo dessa temporada para ser negociado. Segundo a diretoria, ele está atrás de Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos e Souza. No auge físico e com 28 anos, zagueiro argentino com vontade de vencer. Olha, quem merece estar em campo e merece uma chance, de fato, não está. Tá aí, família vascaína. E aqui, eu posso pontuar o seguinte, com todo o respeito do mundo, isso aqui é uma carência, uma fora do normal, fora do comum. Eu queria dar um abraço num amigo dessa página aqui. Calma. Tá todo mundo no mesmo barco, sofrendo. Que loucura é essa? A gente vai pedir o Capasso. Vocês não lembram do Capasso não, gente? Meu Deus, vai tentar achar argumentos pra defender Capasso no Vasco, cara. Que isso, gente? Meu Deus! Olha o que o Capasso fazia no Vasco, cara. Essa entregada que ele deu aqui, ele tocou a bola no pé do Pedro, pô. Dentro da área. Você lembra aquela sacolada que o Vasco levou do Flamengo no primeiro turno de 2023? 4-0 no primeiro tempo, o Capasso estava lá. O Capasso foi terrível no Vasco. Terrível. Terrível. Ah, Thiago, mas por exemplo, vamos pegar aqui o Zé Gabriel, que era terrível também, e deu uma volta por cima, ajudou em um determinado momento. Cara, mas a gente vai fazer isso com o Capasso pra quê? O Capasso tá em final de contrato. Pra que dar oportunidade? Vaza, Capasso. Vaza, Capasso. Cara, o Vasco tá cheio de problemas. Cheio. Mas, pô, a gente pode pontuar muita coisa. Mas, pô, o João Vitor e o Lucas Freitas, cara, estão sustentando. Ah, vai pontuar um erro ou outro no jogo de ontem, que todo mundo foi muito mal, mas é um time, gente, que tá jogando muita bola, é muita intensidade, é muita vontade, né? Eu prefiro esperar essa zaga aí. Contra o Santos, vamos ver o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Será que vai ter essa intensidade toda do adversário pra, né? O zagueiro tá sempre ali, tendo que confrontar, sendo testado o tempo inteiro, porque o Vasco não fica com a bola. O Vasco não ficou com a bola contra o Flamengo. Então é o tempo inteiro sendo marretado. Cara, é difícil o zagueiro não falhar. É muito difícil. Você vai botar dois zagueiros ali, dois zagueiros de nível técnico altíssimo, que provavelmente vão falhar. Nessa intensidade toda, nesse volume de jogo do adversário. Porque quem jogou uma bolinha sabe como jogar de zagueiro e o tempo todo sendo marretado. Teu time, teu meio campo não fica com a bola um segundo, pô. Cara, vamos pedir Capasso pra quê? Que loucura. Isso aqui é extrema carência, pô. Que Capasso o quê, gente? Que Capasso... Eu não tô aqui defendendo o Maurício Lemos, Souza, pelo amor de Deus, Lucas Oliveira, mas ele está atrás, sim. Campeonato Paraguai, aonde ainda cita aqui Barbosa, que é horroroso. Barbosa é horroroso. Olha o Barbosa jogando agora no Botafogo. É falha atrás de falha. Cara, o contexto auxilia demais jogador ruim. Era um Almada e um Luiz Henrique voando baixo, Savarino parecendo Messi, Gregor e Marlon Freitas jogando pra caraca, Botafogo bem treinado. Jogador ruim cresce, melhora, pô. Edmundo cansou de falar isso. Jogador 6 vira, sei lá, 4 vira 6, vira 7. O Barbosa é ruim demais, gente. Pelo amor de... Que carência é essa? Até me exaltei aqui, não dá. Capasso não segue a vida dele, Capasso. Fica postando foto na praia, vai pra qualquer lugar, pô. Vai pra time de Libertadores. Essa é a minha visão sobre o Capasso. Ele é terrível de ruim. Ele é terrível de ruim. É porque a galera esquece. E aí aquele papo que erros que eu já cometi aqui. Erro que eu já cometi aqui. Que é tipo assim, o cara que tá no banco, o cara que tá de fora é melhor que o titular. Chega na hora e não é. Chega na hora e não é, pô. Assim. E aí, família, só pra pontuar nessa questão da zaga, tá viralizando um vídeo aí, né, nas redes sociais, a torcida do Vasco, tá, os vascaínos estão, né, falando sobre esse lance, que é o segundo gol ali do Luiz Araújo, né, que o Piton dá um bicão, um bumba de direita, não é a perna boa, e acaba cortando mal, e aí o Lucas Freitas ali reclama com ele, poderia dominar, tentar sair jogando, e acontece, né, o gol. Cara, infelizmente, eu vou concordar aqui com o Lucas Freitas, que também cometeu um erro no jogo de ontem, né, e aí o João Vitor salvou ele. O Piton não tá bem, não é uma temporada, o Piton não começou bem essa temporada, realmente não tá bem.
tá mal, na minha modesta opinião, e o Vasco acabou, né, tendo que emprestar aí o Leandrinho, só tem o Vitor Luiz nesse momento. Então, assim, cara, eu não tô satisfeito com o time do Vasco, com a postura, né, com a defesa, não tem nada assim, né, só aquela partida ali contra o Nova Iguaçu que a gente tem que pontuar. Mas é aquilo que eu falo. Contra o Flamengo, cara, infelizmente, isso dá até raiva de falar isso. Existe o medo. Esse medo tem que acabar. Em algum momento esse medo tem que acabar. Eu só acho que esse medo que o Vasco tem vai acabar quando o Vasco conseguir competir do lado de fora do campo. Papel colorido. Que foi o que o Botafogo fez, tá? O Botafogo porrou eles direto no ano passado, porque pagou mais de 100 milhões no Luiz Henrique, mais de 100 milhões no Almada. Sabe? Aí esses jogadores, mano, tem um peso. Chega lá na hora e decide. Chega lá na hora e resolve. Entendeu? Aí sim eu acho que o Vasco vai competir, porque enquanto for dessa maneira aí, irmão, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque o Vasco tem pavor de jogar contra o Flamengo, e esse tipo de lance aqui comprova isso. Né? Se fosse com outro time, talvez o Piton chamava na caixa, ou conseguia dominar a bola para cortar com a perna esquerda dele. Né? Mas aqui sai chutando, o PH tava desesperado ontem, muito, muito ruim a atuação do Vasco. Mas assim, prefiro esperar. E muita gente pode me criticar nesse sentido, eu não tô aqui falando que o Vasco vai performar lá em cima, não. Mas eu acho que, de repente, contra outros times, e aqui não vou tirar Flamengo, Palmeiras, sei lá, Flamengo e Palmeiras nesse momento, talvez o Galo tá performando bem aí, agora contra outros times, de repente a nossa defesa vai sustentar, tá? Eu penso dessa forma. E posso estar errado também, posso estar equivocado aqui, né? Posso estar, porque o Vasco não conseguiu, né, fazer um alto investimento na defesa. Pra gente seguir aqui, família, a nossa resenha, eu gostaria primeiro de trazer esse áudio aí do VAR que foi divulgado e logo depois também uma opinião do Led Carmona. A galera ali do Sport TV, né, destacando que o Pedrinho parece que foi convencido, né? Ou foi legal. Se liga só. Segue. Cabeça claro, tá? Desvio isso. Ok. Confirmado pela 8B. Arremate. Possível impedimento. Volta. Possível impedimento, Volta tá? no chute. Oba. Decisão de campo é gol, tá? Vai, pra frente. Vai ser ajustado! Quando ele Vai chama. ser ajustado! Eu acho que vai sobrepor Para, linhas, antes. tá? Checando o gol, tá? Me dá um ponto de contato. Mais. É o lateral, Menos. tá? Menos. Vai Mais. secar. Mais. A decisão Esse é de o ponto, campo ok? é gol, né, Bola Wagner? varrida. Ok. É gol, Ok, né? a bola varrida. Pegou. Vai Vai. secar! Eu acho que é o jogador do meio aqui do Vasco. Não, esse é lá em cima, né? Não. Vai. Faz o ensaio. Vai secar. Me dá um ponto de contato de novo. Rápido. Que a decisão de campo é gol. A gente tem um gol, entendeu? A linha de 12, tá, Paulo? A linha de 12. Vai. Jogador do decisão de Vasco. campo é gol. Beleza, defensor primeiro. Vamos, Diogo. Tô com você, tô olhando. Tá, vai secar. Tem o lá de cima também, tá? Quer ver outro? É, lá em cima. Não, acho que é o Aqui embaixo, glúteo desse jogador. Então faz o teste. Vai, glúteo. Marca. Isso, glúteo, Tá glúteo, checando ainda, glúteo. tá checando. Agora, ombro do jogador do Isso. Flamengo. Vai dar Não, linha você sobreposta, não, ok? Faz a linha. Linha Aí sobreposta. tem que ser aqui. O Se gol vacilar, está checado e confirmado. O gol está checado e confirmado. Não tinha chegado. Confirmou de agora. Confirmou. Fez um pronunciamento e acabou questionando muitas coisas, desde a clareza da marcação, quanto à velocidade do lance, que foi realmente muito rápida a decisão, 1 minuto e 18 segundos para os padrões brasileiros. E um lance tão apertado como o de ontem, é realmente raro da gente ver um lance ser definido com tanta velocidade. Essa nota da Ferdi, ela disse que o Pedrinho saiu convencido, porque foi feita uma reunião depois do jogo de ontem, depois da entrevista do Pedrinho, foi feita uma reunião lá no próprio estádio e disse que o Pedrinho saiu convencido depois do que foi dito, da imagem que foi mostrada. Enfim, eu vi o vídeo, né, que a Ferdi soltou e tem lá a conversa do árbitro com o árbitro de vídeo. Confesso que continuei com dúvida, porque ele não ficou claro para mim. O Pedrinho foi convencido. Eu não fui. Para mim não foi nada claro o Eu tô vídeo. mais para... Não que eu acho que o Vasco perdeu por causa disso. Claro que não. Mas eu tô mais pro Bruno Henrique impedido ou com a imagem inconclusiva, como referendou o PC Oliveira ontem aqui. Mas convencido de qualquer uma dessas duas alternativas eu não tô não, cara. Não tô não. Lédio, muito impedido. Muito impedido. Mas, não sei se eu coloquei esse corte aí, concordo. Aqui eu não tô chorando pelo resultado. Principalmente depois da atuação do Vasco, quando fez o gol, né? Já caiu dali. Segundo tempo tão pavoroso, então eu não tô chorando com esse lance aí. Claro que fica na minha cabeça, se fosse o contrário, irmão. Se fosse o Verratti fazendo gol ali, tenho minhas dúvidas. Ser definida assim, com essa velocidade. A última decisão ali, o cara traça a linha. Gol legal. O que é isso, cara? Calma, gente. Calma, é o que eu falei. Um amigo lá do grupo de membros falou isso aí. O gol do Vasco demorou mais pra ser validado do que o gol do Flamengo. Sabe? Aí você lembra daquele lance do boxe do De La Cruz.
contra o jogador do Botafogo, o VAR não chamou. Então, sei lá, é o tipo de coisa assim, mas, cara, o resultado provavelmente seria de empate ou vitória do Flamengo, pela performance do Vasco no segundo tempo. Claro, aí muita gente pode pontuar, Thiago, mas aquele gol muda, irmão. Muda a confiança, muda o contexto do jogo. Pode ser. Mas, se a gente pegar as últimas atuações do Vasco contra o Flamengo, a gente sempre caiu no segundo tempo, entendeu? Sempre caiu. E aí, família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre alguns pontos interessantes também, seguindo aí a nossa temporada. O amigo da página Fanáticos por Vasco, que eu brinquei agora com o Capasso, destacou o seguinte, ó, ataque improdutivo. Vasco é o clube com menos finalizações dentre os 20 que disputarão a Série A neste ano, com apenas 8 finalizações em média por partida. O Cruz Maltino está atrás, inclusive, dos clubes que subiram da Série B para a Série A, como Mirassol, 12 por jogo, Sport 16, Série A 16 e Santos 14. É a pior média histórica do clube nos últimos inícios de temporada. Tá aí, SofaScore oficial. Família, a gente tem alguns pontos para destacar aqui em cima dessa informação, que claro, pode ser, né, o trabalho do Fábio Carille, que nunca foi conhecido como um treinador ofensivo, né, sempre um treinador com o time organizado defensivamente, né, faz o gol ali e segura. Esse é o papo dele, né? Então, pode ser isso? Pode, mas a gente também tem que pontuar que até o jogo contra o Flamengo, a primeira partida contra o Flamengo pela semifinal, o Vasco estava sem pontas. O Vasco estava sem pontas. E aí, lembra que eu falava com vocês? O Vasco é o time profissional que tenta jogar um futebol diferente de qualquer outro time no mundo. Só o Vasco não tem jogadores de velocidade. Somente o Vasco no mundo. Então chegou ali contra o Flamengo. Entendeu? Então tem esse ponto do treinador, sim, pode ser, eu não vou discordar de você, mas tem a questão de peças também, chegaram agora. Então esse período aí que o Carille vai ter até a estreia do Campeonato Brasileiro é um tempo para você, né, trabalhar suas ideias com os jogadores que estão chegando, que chegaram, né, que eu não sei se o Palácio de fato vai chegar também, que é um atacante agudo também, e aí melhorar essa questão aqui, né, porque realmente está terrível. O Vasco, principalmente, né, quando enfrentou o Flamengo aí, esses 3 jogos, assim, é um deserto de ideia. Então realmente precisa melhorar. E aí, nesse sentido, pegando o gancho de ontem, eu fiz um desabafo aqui sobre o Verratti, né? Critiquei bastante o Carille, dizendo, Carille, pelo amor de Deus, a minha filha de 2 anos, ela na beira de campo, ela ia falar, não dá pro meu centroavante Verratti, porque se a bola não chega até ele, e ele é muito bom, ele é o melhor do mundo na bola aérea, mas eu não consigo, ou, né, no último passe, finalizando, mas eu não consigo, a bola não tá chegando lá. Então, pra quê ter o Verratti em campo? Esse foi o meu questionamento. E aí o meu amigo, né, um nome aqui de internet, ele acabou de comentar isso aqui agora há pouco. Ele disse o seguinte, ó, o meio-campo não cria P nenhuma e agora a culpa é do Pirata? Realmente você não é da bola. Olha, polêmico. É evidente que eu não sou da bola, mas claramente você também não é. Tá muito claro aqui pra mim. Porque se você pegar lá meu vídeo de pós-jogo, eu fiz uma crítica ao Verratti. Uma crítica, falando que, tecnicamente, com a bola no pé, ele é terrível. Terrível de ruim. Se você discorda nesse sentido de mim, você tá com raiva de mim. Você não tá olhando o campo. O campo tá gritando nesse sentido. O Verratti com a bola no pé, ele é terrível. Em movimentação, saindo da área. Para um companheiro tocar a bola para ele não entende, ele tem dificuldade. O Felipe Coutinho dominou a bola no meio campo. Era pra quê? Verratti, vem fazer a parede. Como é que você quer se projetar, fazer facão? Você não ganha na velocidade dos caras. Felipe Coutinho toca nele. Ele tá correndo pra receber a bola na frente. Como? O QI de futebol do Verratti fora da área não é alto assim. Ah, vai ficar com raiva de mim? Pode ficar, pô. É só você ver dentro de campo. Fica com raiva de mim, pô, não tem problema nenhum. É só você ver. O Verratti dentro da área é outra parada. Na bola aérea, ali na finalização, outra parada. Ele entende. Saiu da área, você esquece o Verratti. Então, essa foi a única crítica que eu fiz ao Verratti no jogo de ontem. Mas em nenhum momento eu falei, é culpa do Verratti. Pega lá o vídeo. Em nenhum momento eu disse, é culpa do Verratti. O time está mal por culpa do Verratti. Em nenhum momento. Como você brincou comigo aqui falando que eu não sou da bola, você me deu a liberdade para brincar com você. Gênio. Em nenhum momento eu falei culpa do Verratti. Culpa do Carille, que não teve esse entendimento. Você muito bem pontuou que o meio-campo não criou nada. Então, o que adianta ter Verratti em campo? O que adianta? Ah, a culpa é do meio-campo. Vai trocar todo mundo e vai deixar o Verratti lá? Eu acho que não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Então, se a bola não tá chegando no nosso atacante, que é muito bom na bola aérea, e dentro da área, poxa, é tão absurdo assim você tirar esse cara, já que a bola não tá chegando, e tentar botar alguém pra pressionar, pra forçar o erro do adversário, pra dividir, pra ganhar em velocidade. É tão absurdo assim? Gênio.
Então, pega meu pós-jogo lá de novo e vê o momento que eu falei, culpa do Verratti. Essa péssima atuação foi do Verratti. Foi por não ter um atacante ali, culpa do... Nenhum momento eu falei isso. Nenhum gênio da bola. E aí, família vascaína, eu finalizo aqui o nosso vídeo com esse ponto de vista aqui do nosso amigo, o vascaíno jornalista Fernando Campos, da ESPN, que fez, né, deu algumas opiniões lá através do X, e a gente vai trocar uma ideia sobre ela aqui, ó, tá na tela. A diferença entre Flamengo e Vasco é abissal. Mundos distintos. E o retrospecto escancara isso. É sobre gestão, protagonismo, grana e qualidade. Realidades completamente diferentes. O trabalho do Carille é ruim. O time mostra problemas defensivos e crônicos na dificuldade de criação. O ciclo do Payet acabou. E sigo afirmando isso. Salário alto, produção nula, some em jogo grande, intensidade baixa e a conta não fecha. Zero sentido renovar e se apegar. Deixa eu ver aqui que tem mais uma parte. Ele fala o seguinte: Coutinho tem qualidade, mas ele virou esse jogador frágil fisicamente e de baixa intensidade. Se lesiona muito há anos e não consegue ter sequência. O Vasco não deveria depender de um atleta assim. Se ele for a salvação, o clube terá problema. E é necessário encarar a realidade sem ilusão. Esse ponto aqui eu concordo com ele, tá? A primeira impressão sobre o Lloyd Augusto é bem ruim. Surpresa será se ele evoluir muito. Nuno Moreira vai ajudar. Boa notícia. O Verratti não é um problema, mas é necessário ter outro 9 no elenco. O argentino quebra muito com a bola no pé e isso prejudica o time em momentos de construção. Ele resolve muito, mas não vou me calar dentro de algo nítido. Exatamente o que eu acabei de falar aqui, né? Ou o Vasco é vendido para uma SAF competente e com grana, ou o 2025 será muito complicado. São 25 anos de destruição, derrotas, desculpas e nenhuma solução. É desgastante e a torcida não aguenta mais. Cara, que postagem interessante aqui. Eu poderia até deixar só um vídeo para essa postagem aqui, porque tem muita coisa, né? Cara, defendo muito o Felipe Coutinho aqui, muito tecnicamente falando, mas o ponto que ele falou aqui é uma realidade, é uma verdade. É um jogador que não consegue ter sequência. Cara, eu acho que ele tava no jogo contra o Nova Iguaçu, tentando arrancar com a bola, tendo uma dinâmica, e aí ali no primeiro tempo contra o Flamengo, tava tentando também girar. Tem um momento do jogo que ele dá um tapa na frente do De La Cruz, De La Cruz puxando ele arranca, ganha na força e abre a bola na direita pro PH. Eu falei, pô, tá evoluindo. E aí vai dar o próximo passo. Machucado de novo. Então, realmente, aí é a hora de você pensar, analisar se vale a pena você seguir nesse rumo, né? Igual na NBA, né? A galera, às vezes, pega ali, troca a principal estrela do time, porque quer dar mudar todo o sistema e pá. É isso que a gente tem que pensar. Será que vale a pena ter ali a nossa principal estrela, o Felipe Coutinho? Porque não tem sequência. Agora, dentro de campo, eu sempre vou defender ele, porque o nosso time realmente dificulta muito. Ele e qualquer 10 bom. Qualquer 10 bom, porque o Vasco não fica com a bola. E até um tempo atrás, aí até 3 partidas, o Vasco nem pontas tinha, né? Em relação ao Verratti, foi exatamente o que eu falei, trabalho do Carille. Eu acho que, claro, não dá pra falar que é bom, é um trabalho bem difícil de aturar, mas eu ainda acho que tem que dar tempo, porque os jogadores chegaram agora, Nuno, Garré e Lloyd. Então vamos aguardar. Vai perder. No mercado hoje, não tem aquele nome que você possa ter certeza que vai fazer um trabalho, né, muito diferente, que vai ter encaixe. Então, teve a pré-temporada, eu entendo que os jogadores não têm nenhum problema de relacionamento com o Carille, então eu prefiro que o Carille continue aí, na esperança que ele consiga ajustar esse time. Em relação aqui à venda, né, vamos ver, né, o que vai acontecer. Tem muita gente falando que, né, o Pedrinho não quer vender nada, quer continuar, e assim, eu acho que é aquilo, precisa ter calma. O Vasco teve muita pressa em vender para 777, olha o que aconteceu. Então calma, né, vamos entender aí o que está acontecendo, se realmente o Grego, e ele está lá perto do São Paulo. Cara, eu espero que alguma coisa positiva possa acontecer para o Vasco aí, né, nesse ano e nos próximos, é claro, família vascaína. Fui!